Queria convidar a igreja a abrir as suas Bíblias para a meditação dessa noite. 2 Coríntios, capítulo 1. Daremos continuidade ao que iniciamos pela manhã. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e versículos iniciais. Quero convidar você a estar atento. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Feche seus olhos. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tua santa palavra, por, ó Deus, revelar tantas coisas agradáveis a cada um de nós. Revelado, ó Deus, o teu amor, a tua graça, que deve nos acompanhar ao longo da nossa carreira cristã. Colocamos diante de ti, Senhor, os nossos corações, para que o teu Espírito Santo possa agir sobre nós, falar a cada um de nós. É o que nós lhe pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, pela manhã nós ministramos esse mesmo texto e trouxemos a reflexão, o sofrimento de Paulo e a vida dele, como ele no início de seu ministério, e antes disso um pouco, quando ele se revelou e começou a agir buscando, ainda não Paulo, mas Saulo. Quando ainda era Saulo, ele buscava o tempo todo caçar os cristãos, tinha carta de todos os líderes da igreja e de todas as lideranças políticas para poder buscar os cristãos. E depois disso, quando ele teve um contato pleno com Jesus, quando caiu de sua montaria no caminho de Damasco, ao cair, ele ficou cego e teve um contato relacional poderoso com Cristo. E Cristo falou ao seu coração. E esse movimento se envolveu antes aquele que fazia os cristãos sofrerem, passou a ser aquele que sofria por causa dos cristãos, aquele que sofria por causa de Cristo, é aquele que vivenciava uma nova vida, e a vida que ele optou por viver em Cristo, por ter uma revelação poderosa de Cristo sobre a sua vida, foi a opção correta que fez, de abrir mão de si mesmo e se oferecer como sacrifício real e verdadeiro. Levantamos a ideia de que Paulo, no momento em que estava Estevão sendo morto, Paulo estava naquele lugar, consentindo com a morte de Estevão. E com certeza a morte daquele justo.
impactou a vida de Paulo de alguma forma. Porque quando Jesus falou com ele, quando ele caiu da sua montaria, ele sabia quem era Jesus. Porque Jesus disse: Paulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? E nessa busca de 3 dias sem enxergar, ele teve contato pleno com Jesus. Ele não foi discípulo, mas ele teve um contato pleno, quando ele teve que abrir mão da sua capacidade visual. Quando Deus o cegou para que ele pudesse enxergar o verdadeiro Deus ao qual ele necessitava. E depois nós falamos também sobre a dedicação e amor de Paulo no relacionamento com aqueles que estavam próximos dele. Paulo, um maior dos apóstolos, aquele que mais implantou igrejas, aquele que mais levou o evangelho aos gentios. E agora à noite, eu quero falar com você sobre abrir mão de si mesmo. Paulo e Cristo andavam juntos o tempo todo. Paulo disse nas suas cartas que deveríamos orar sem cessar em todo o tempo, em todas as situações, em todos os momentos da vida. Deveríamos andar em proximidade com Deus. E essa noite eu quero convidar você a perceber isso, a importância que é andar próximo de Deus. E Paulo amava a Deus, e nós sabemos disso, porque o empenho e dedicação de Paulo, antes de ser Paulo, naquele momento em que ainda era um homem que perseguia os cristãos, era um amor incontestável. Ele ia às sinagogas e falava: eu quero carta para poder matar aqueles que vão contra a nossa fé, contra os cristãos. E ele, Saulo, assumia esse papel de justiceiro da Bíblia, justiceiro do Antigo Testamento, de ir contra os hereges da sua fé. E ele toma, depois que Cristo fala com ele, um outro papel. E eu quero convidar você essa noite a refletir sobre isso. Paulo, sendo grande conhecedor, um homem estudado, sabia de muitas coisas, conhecia a lei de forma plena, judeu, entre os mais importantes judeus, um homem que tinha respaldo do que falava, aonde chegava todos o respeitavam, e achava que com as suas atitudes estava agradando a Deus. E aquele homem chamado Saulo, quando encontra com Jesus, Jesus tem que fazer com que ele fique cego, com que ele abra mão da visão, para que pudesse enxergar o verdadeiro Deus na sua vida. Isso nos faz refletir essa noite sobre a quem verdadeiramente adoramos, sobre a quem verdadeiramente temos desejo de agradar. Porque Paulo, mesmo agindo errado naqueles momentos, mesmo achando que estava adorando e engrandecendo a Deus, não o fazendo, mas Deus, conhecendo o íntimo do seu coração, se revelou àquele homem. Deu àquele homem uma oportunidade de adorar a Deus, o verdadeiro Deus, como merecia Deus ser adorado. Não destruindo vidas como ele fazia, mas amando pessoas, cuidando de vidas, cuidando daqueles que ninguém queria cuidar. Porque quando os discípulos, depois da ascensão de Cristo, da sua ressurreição, os discípulos ficaram ali por perto de Jerusalém, cuidando dos judeus, evangelizando os judeus, falando de Cristo para os judeus. Mas Paulo tomou uma decisão de ir para distante deles e foi evangelizar os gentios, aqueles que não tinham direito de relacionar-se com Deus, porque segundo a lei dos judeus, nem todos deveriam chegar, nem todos tinham direito de entrar no Santo dos Santos. E Paulo foi anunciar que o Santo dos Santos estava aberto, o véu do santuário havia sido rasgado quando Cristo morreu na cruz por cada um de nós. E nós não deveríamos mais ter medo de andar com Jesus,
Não deveríamos mais ter medo de nos aproximarmos de Deus. Deveríamos ter, sim, entusiasmo e desejo de chegarmos à presença do Deus Todo-Poderoso. E é maravilhoso quando podemos ver de forma clara e evidente que Deus quer falar com aqueles que amam a Ele. Se você está aqui essa noite e ama ao Senhor Jesus, se você ama a Deus e ainda não conhece Jesus muito bem, se você já ouviu falar e o teu entusiasmo ainda não é pleno, saiba que Deus essa noite quer revelar Jesus ao teu coração. O Jesus que tomou decisão de nos amar. O Jesus que optou em fazer o maior sacrifício que alguém poderia fazer. O Jesus que olhou para as suas necessidades e falou assim: eu vou suprir todas as tuas necessidades. Eu farei com que você me ame. Eu farei com que você se aproxime, se chegue perto de mim. Se aproxime do meu coração. Quando olhamos Paulo, um homem que vivia pela lei, que vivia lutando, seguindo todos os parâmetros que a lei determinava, é confrontado por amar a Deus, é confrontado com a voz do próprio Jesus sobre os seus ouvidos. O coração dele percebe que Deus existe, percebe que vale a pena, que todo o esforço que ele tinha feito, apesar de errado, Deus o amava. Deus estava se oferecendo para se revelar àquele homem chamado Saulo, para transformar a vida dele, colocar nele um novo nome. Você essa noite talvez tenha saído de casa sem muita esperança de chegar aqui e ouvir alguma coisa que pudesse transformar o teu coração. Você anda por aí dizendo: eu amo a Deus, eu sou filho de Deus. Mas eu quero convidar você a pensar nisso. Você conhece Deus? Sabe quem Ele é? Sabe do que Ele gosta? Semana que vem estaremos comemorando o Dia das Mães. E há filhos e mães aqui, e todas as mães têm a sua mãe. Quando nós falamos desse relacionamento, mães e filhos, você sabe que a tua mãe gosta, sabe do perfume que ela usa, você sabe da sua mãe, a roupa que ela mais gosta, a roupa que fica melhor, a maquiagem que a deixa mais exuberante. Você conhece a tua mãe pelo cheiro. Um bom filho sabe o cheiro da sua mãe. Desde o ventre há um contato pleno. Mas eu quero convidar você a pensar nessa noite, você que se diz filho de Deus. Você conhece Deus verdadeiramente? Você já leu a sua palavra, já entendeu o amor depositado na Bíblia sobre a sua vida? Você já conseguiu ser envolvido por esse amor? E ser envolvido por um amor que extravasa o teu coração, a ponto de você dizer: Senhor, sem ti eu não posso viver. Um amor que estremece o teu jeito de viver e fala: eu não posso ser do jeito que eu era, eu tenho que ter um novo coração, eu tenho que ter uma nova postura diante da vida, eu tenho que ter fé, acreditar naquilo que preciso viver. Cantamos uma música agora, e Gabriela, de forma linda, louvou a Deus com essa música, dizendo que a água está à sua frente, os seus pés já estão próximos à água. Mas se você não tiver fé, se você não confiar plenamente em Deus, você não vai conseguir atravessar o mar. Se você não conhecer a Deus para confiar nele, não será possível andar por sobre as águas. Se você não tiver coragem de entregar a sua vida a Ele, Ele não poderá lidar com todas as tuas dificuldades. Porque Jesus é cavalheiro. Ele só entra
aonde é convidado para entrar. Ele não entra e arromba a porta do seu coração. Ele olha para você e diz palavras de amor. E diz que te ama, mesmo com os pecados que você carrega. Porque lembra de Paulo, Saulo, naquele momento que cai do cavalo, que cai da sua montaria. Ele era um homem que matava homens, mas Deus olhou para ele e falou: sei do teu coração. Eu sei o que habita dentro do teu coração. Eu vou mudar o teu nome para que você esqueça o teu passado. Eu vou transformar a tua vida. Vou te dar a alegria de sofrer pelo meu nome. Você também pode viver esses momentos. Quando nós olhamos a vida de Paulo, a sua razão, a sua consciência, a sua capacidade intelectual. Um homem que com certeza não se diferenciava muito de você, racional e humano. Mas ele foi convidado a bloquear a sua visão física, para que pudesse ter contato com Deus Todo-Poderoso, para que pudesse ouvir de Cristo aquilo que ele precisava ouvir para ter fé, para acreditar e transformar a realidade que estava à sua volta. Cristo não escolheu Paulo à toa. Ele tinha muito amor no coração. Ele tinha relacionamento com todos os líderes das sinagogas. Ele tinha trânsito livre entre os romanos. Isso se aproxima de você, porque Jesus escolheu você essa noite para estar aqui. Porque você tem trânsito em lugares onde muitos de nós não têm. E nós acreditamos plenamente que a glória de Deus há de vir sobre esse lugar, sobre a cidade de São Luís, e transformar o relacionamento dessa cidade com Deus. Mas cabe a eu e você termos disponibilidade e sensibilidade de ouvir a voz de Deus, reconhecer que Ele nos chama pelo nome. Olha os nossos defeitos, mas não se preocupa com os nossos defeitos, porque Cristo olha para nós e vê em nós as qualidades que temos, vê em nós o desejo e o amor que habita dentro de nós. E nessa noite eu quero convidar você a trazer os sentimentos agradáveis que você tem com Deus. O desejo que você tem de ter uma relação íntima com Deus. O desejo que você tem de agradar a Ele. O desejo que você tem de abençoar a vida de outras pessoas. Paulo era um homem como você e eu. Um homem bom, que queria fazer o que era melhor para o reino de Deus. E Deus se revelou a ele, para que ele pudesse fazer isso. Essa noite Deus está se revelando a você, para que você assuma o seu papel no reino de Deus. Assuma a sua posição diante do Deus Todo-Poderoso, que nessa noite fala ao seu coração. Quando nós abrimos mão de quem somos, nós deixamos com que Deus entre no nosso coração. Quando deixamos de ter vontade própria e falamos: Senhor, hoje o dia que Tu me fez, não sei como será. Os meus projetos são esses. Mas eu quero oferecer a Ti o meu dia. Faz o que Te apraz, ó Deus. Faz o que Te dá prazer através de mim. Enche a minha vida da Tua presença. Porque filho de Deus ouve a voz do Pai. Filho de Deus tem relacionamento com o Pai. Sabe o cheirinho que tem. Sabe o prazer que tem de andar ao lado daquele que te ama. Mas pastor, isso é loucura. Eu não consigo ver Deus. Paulo teve que fechar os olhos para enxergar Cristo. Paulo foi envolvido pelo Espírito Santo de Deus. Oh, glórias a Ti, Senhor. E ele foi levado à presença de Cristo. E a voz vinha aos seus ouvidos. E ele reconhecia que aquela voz só podia ser de Jesus. Ele reconhecia que aquela voz só podia ser um milagre.
haver um som nos seus ouvidos, mas não haver ninguém ao seu lado. Deus quer ter esse relacionamento contigo. Quer que você feche os teus olhos, que você ore, que você declare a Ele: Senhor, eu não quero mais viver para mim mesmo, mas quero optar por viver para Ti, andar não segundo as minhas vontades, não segundo os meus desejos, mas andar para Ti, ser aquele homem ou aquela mulher que gosta de fazer a Tua vontade. A palavra de Deus diz que quando buscamos a Deus e a sua justiça, a dele, todas as outras coisas nos são acrescentadas. E para nós, às vezes, isso não soa com nitidez, porque nós não sabemos falar português. Às vezes eu acho que quando nós lemos a Bíblia, a gente esquece de aprender a falar português. E achamos que a leitura da Bíblia não é verdade o quanto falamos, ou quanto lemos, ou quanto entendemos. Porque lá diz que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus. Entendeu essa parte? E a sua justiça, quer dizer, eu abro mão da minha e falo: Senhor, a partir de agora eu não brigo mais com ninguém. Eu vou adorar o teu nome. Quando alguém fizer uma maldade contra mim, eu vou entregar nas tuas mãos e vou continuar amando esse delinquente, essa pessoa que fez mal para mim. Vou continuar amando, porque isso é evangelho. E aí continua o texto: e todas as outras coisas. Você entendeu o que está escrito? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A dúvida no texto: precisamos de um grande professor de português para poder fazer-nos entender, entrar no nosso coração. Então, pastor, você está dizendo que eu tenho que deixar de trabalhar, deixar de estudar e viver exclusivamente para Deus? Não é isso. Mas você deve definir o que é prioridade para você. A prioridade para Saulo era achar cristãos, verdadeiros cristãos, e os matar. Quando Paulo se transformou, ele foi buscar verdadeiros homens que não conheciam a Deus, para transformá-los em cristãos. E essa noite você pode estar vivenciando tantos problemas da sua vida. E eu tenho uma notícia ótima para te dar. Se os problemas existem na sua vida, busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro a vontade de Deus para a sua vida. Busca primeiro o amor de Deus sobre o teu coração. Ama poderosamente a quem não merece ser amado. Revela respeito por quem não merece respeito. Revela Cristo num sorriso quando você está amargurado e fala: Senhor, eu estou amargurado, mas eu não aceito viver triste, porque Jesus já tomou sobre si todas as minhas dores. E aí você fala: Senhor, eu quero servir a Ti, eu quero servir ao próximo. E dá você testemunho de transformação. Porque quem olhava para aquele homem chamado Paulo, os discípulos tiveram medo de chegar até Paulo, porque ele matava discípulos de Cristo. Mas quando descobriram que Paulo tinha no seu coração o amor de Deus e a presença poderosa do Espírito Santo, eles viram que era possível confiar naquele homem. Aquele homem tinha sido transformado pelo poder de Deus. Aquele homem tinha sido transformado por um contato pessoal com Cristo. Você essa noite não pode sair daqui dizendo que não conhece a Cristo. Você não pode sair daqui achando que a sua vida vai ser igual a partir de hoje. Não será mais, em nome de Jesus. Eu quero que Deus haja sobre o seu coração essa noite, trazendo sobre você a lembrança de tudo que você já viveu de ruim, para que você olhe para Deus e veja que Ele é a solução de todos os seus problemas. Que você terá que abrir mão dos seus sonhos pessoais para oferecer a Ele o seu tempo. E Ele dará em dobro muito mais do que você precisa. O nosso Deus é um Deus que quer provar o amor que você e eu temos por Ele. Ele quer que você e eu tenhamos consciência do quanto devemos amá-lo. Quando os discípulos falaram: Senhor, mas
ele é Paulo, esse homem é aquele que matava. Vai lá, porque ele foi feito para a minha glória. Ele será usado por mim, para os gentios. Talvez você fale, mas pastor, esse era um homem. Meu irmão, até ele se converter e ter contato com Jesus, ele era como qualquer um de nós. Mas a disponibilidade de Paulo para Jesus, para o reino de Deus, era algo que impactava a vida de todo mundo. Se você essa noite tomar decisão de mudar o rumo da tua vida, com certeza, o Deus Todo-Poderoso vai abraçar você e vai registrar as tuas decisões hoje, para que você possa ser bênção no teu trabalho, para que você possa ser bênção na tua faculdade, para que você possa ser bênção no teu lar. O que Cristo quer é o que ele pediu a Paulo. Paulo, agora você vai consolar. Paulo, agora você não vai mais colocar em tribulação, mas vai viver tribulação. E eu consolarei o teu coração para que você não sinta mais as dores sozinho. Quando você opta por andar com Cristo, essa opção lhe leva a um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Por isso que quando iniciamos o culto, nós louvamos o seu nome, engrandecemos a Ele, dizemos que Ele é maravilhoso, falamos que a sua graça é suficiente para cada um de nós, que Ele supre todas as nossas necessidades, porque Ele é Deus. Nós o reconhecemos como Senhor das nossas vidas. E depois, quando meditamos na sua palavra, toda semana, ou melhor, aos cristãos que têm intimidade com Deus, todos os dias, abrimos a Bíblia, ou fechamos os nossos olhos, e não porque ficamos cegos, mas optamos por fechar os olhos. Deus não precisa dos seus filhos amados trazer cegueira sobre nós, porque nós, enquanto filhos amados, optamos em fechar os olhos, optamos em falar com Ele, em ouvir dEle aquilo que Ele quer de nós e para nós. É algo novo que Deus quer de nós. Um relacionamento íntimo. Deus quer ouvir a tua voz todos os dias, falando com Ele. Da mesma forma que falamos com o nosso Pai físico, o Pai humano, Deus gosta e quer que você todo dia tenha um tempo com Ele. Na nossa igreja, nós chamamos isso de TSD, tempo a sós com Deus. Os meus discípulos sabem da importância que tem de todo dia parar. Eu, como discípulo de Cristo, morro de saudade de Jesus se eu não parar 1 hora por dia. É como se eu não tivesse começado o meu dia. E eu falo, Senhor, desculpa, hoje não deu tempo, mas eu não consigo. Meu coração se inquieta, porque eu quero falar com Ele. Eu quero dizer a eles as minhas dores. Só Ele me compreende. Eu quero dizer a Ele os meus temores. Só Ele me dá paz. Eu quero dizer a Ele que a vida sem Ele não vale a pena. E Ele reconhece em mim isso e tem derramado tantas bênçãos sobre a minha vida. Eu gostaria tanto que você pudesse também ter esse relacionamento íntimo com Deus. Que você pudesse orar e perceber nitidamente Deus agindo através da tua fé. É um grande desafio.
ter fé para orar é um grande desafio. Você deve ter conhecimento de Deus, um conhecimento que excede o de outras pessoas. Você deve ser o maior amigo de Deus, a pessoa mais próxima dele. E Ele, com certeza, abençoará o seu coração. Quando pensamos em falar sobre Paulo, a primeira coisa que pensamos sobre Paulo é: ele era servo de Deus. Ele foi o grande homem, um homem que pregou o Evangelho, um homem que viveu um relacionamento com Deus. Você e eu somos convidados a abrir a nossa mente para permitir que Cristo faça morada dentro de nós. E eu sei que Deus essa noite tem coisas lindas a produzir na sua vida. Por isso, nesse momento, eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Reflita sobre os momentos de dor e angústia que você viveu ou vive. Ó Espírito Santo, sabemos que Tu estás aqui, não apenas habitando dentro de cada um de nós, mas também se movimentando entre os bancos dessa igreja. Sabemos, ó Pai, que Tu estás agindo sobre a credulidade e a incredulidade do Teu povo. Nessa noite, Senhor, que adoramos o Teu nome, Te bendizemos, porque só Tu mereces ser adorado. Somos convidados a olhar para Paulo e ver que esse homem era um homem comum antes de se converter. E que Tu precisa de outros Paulos para pregar o Teu Evangelho, para dar testemunho Teu às nações. Nessa noite, Senhor, clamamos por a vida de todos aqueles que aqui estão, que têm vivido de forma desorganizada a sua vida contigo. Clamamos diante de Ti, Senhor, por cada um deles. Que a palavra que foi trazida pelo Teu Espírito Santo essa noite possa incomodar, para produzir frutos novos na vida de cada um daqueles que aqui estão. E que haja desejo nos seus corações de mudar o sentido da sua vida, dar um novo sentido, um sentido real e verdadeiro, não um sentido banal, mas um sentido santo, que nos leva a refletir na cruz e no céu. Lugar de sofrimento é a cruz, mas que nós fomos poupados dali por Cristo. E o céu, lugar onde andaremos contigo pelas ruas lindas, pavimentadas, do melhor calçamento, Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um daqueles que hoje estão aqui, que tem desejo de mudar as suas vidas. E o farão, Pai. E o farão. Em nome de Jesus, Senhor.